Oh Deus, glorificado seja o teu santo nome. Eu te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas iniquidades. Permita-me, Senhor, ler o livro de Ezequiel, capítulo 2. Deus chama Ezequiel para ser profeta. Todos nós temos um chamado. Será que estamos cumprindo o chamado de Deus? Será que estamos cumprindo? Aqui, muitas vezes nós sabemos que temos um chamado, nós temos um dom, mas nós preferimos não executar o que Deus mandou. Mas nós sabemos que o juízo de Deus está vindo sobre a nossa vida e Ele vai perguntar para nós o que nós temos para apresentar. Deus chama Ezequiel no capítulo 2 para ser profeta. Quando ele contou, né, ele teve a primeira visão lá daquelas rodas com vários olhos e os 4 animais no primeiro capítulo e tudo. E aqui, quando Deus chama Ezequiel, antes de eu continuar, né, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, me segue lá, compartilha, me ajude a pregar a palavra de Deus. Deus chama Ezequiel para ser profeta. Curte também. Quando ele viu isso, quando ele viu essa visão toda do capítulo 1, o capítulo 1 encerra assim: e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris na nuvem, e essa era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Quanto mais você consagrar a sua vida, quanto mais eu consagrar a minha vida, mais eu vou sentir a presença de Deus. E é tremendo sentir a presença de Deus, ter visões do Senhor, aleluia. E nós precisamos voltar a ter essas visões espirituais, em nome do Senhor Jesus. Ezequiel estava às margens do rio Quebar, junto com os cativos. Ele foi levado para a Babilônia, e lá no capítulo 1 ele teve essa visão. E quando ele teve essa visão, ele caiu e encostou o rosto no chão. E como se diz, né, ele ficou assim impressionado, porque a presença de Deus, quando ela é muito forte, né, ele teve que encostar, ele prostrou-se em terra, ele caiu e encostou com o rosto. Então ele ouviu uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé que eu quero falar com você. Fico imaginando que voz de Deus, né? Eu tô aqui mudando a voz, mas nosso Deus do céu, a voz do Senhor é imitável, né? Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em Ezequiel, oh glória! Enquanto você está ouvindo a voz do Senhor, que o Espírito de Deus entra em você, e fez ele ficar em pé, porque ele sozinho não ia conseguir ficar em pé, né? E ele ouviu a voz dizer: homem mortal, eu estou lhe mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Já pensou quantas pessoas hoje estão revoltadas contra Deus? E eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram, são teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se eles derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Então, meu amado e minha amada, não importa, fale o que Deus mandar. Se eles não darem atenção ou se der atenção, o importa é você fazer o que Deus está mandando fazer, né? E aqui ele falou: eu estou mandando você para dizer a eles. Ele mandou Ezequiel dizer a eles, ele falou assim: o Senhor Deus quer dizer. Se eles derem atenção ou não, aí vai ser com eles, porque eles todos vão saber que houve um profeta no meio deles.
e o Senhor nos chamou como profeta entre as nações. Então, fale, se eles ouvirem, tudo bem. E aqui ele falou assim, mas você é homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e o desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Viver no meio do povo ímpio é como viver no meio de escorpiões, infelizmente, né? Mesmo assim, tem ímpio até dentro da igreja, tá, gente? Tem gente que faz de conta que é crente, que é ovelha, mas é lobo. E nós temos que vigiar para não sermos lobos, mas ovelhas, né? Aqui ele falou assim, olha, você não tenha medo deles, ele preparou, porque eles vão desfazer de você, eles vão te desprezar. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles deem atenção ou não. Fale, 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 fale. Lembre-se que eles são teimosos. O ser humano é teimoso. Quantas vezes também, antes de aceitar Jesus, né, de confessar Jesus como Salvador, como nós éramos teimosos também, e ainda praticamos teimosia, gente, porque Deus fala pra gente fazer certas coisas, a gente fala. Homem mortal, presta atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. E Deus falou com Ezequiel, né? Não seja teimoso como eles. Não seja teimoso. Abra a boca e como que eu vou dar para você. Aí Ezequias viu uma mão que se estendia para ele, segurando um rolo. Ele desenrolou o rolo e ele viu que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Então, gente, é isso que Deus falou. Deus chamou ele e falou assim, você vai ser desprezado e vai ser humilhado. Uma situação complicada, né? Porque hoje nós não estamos querendo levar desaforo para casa, não. A gente quer quebrar o pau mesmo, quer brigar mesmo, mas aqui ele já avisou para o profeta Ezequiel que ele ia ser desprezado, mas que é para ele pregar e pronto, acabou. Tá bom? Este é Ezequiel capítulo 2. Deixe seu like, deixe o seu comentário e compartilha.